Neste próximo slide, iremos falar sobre configuração de aplicativos e hardware, que contempla 14% do exame de certificação para o Windows 7. Primeiro tópico, configurar dispositivos, ou seja, drivers em geral. O que você vai ter que saber para configurar em drivers? Configurar os drivers, o que é? Atualização, desativação de drivers, como que eu faço para desinstalá-lo, drivers assinados digitalmente, estudem este ponto também. E se acontecer, por exemplo, conflitos entre drivers, como que eu faço para resolver? Este é outro ponto para vocês estudarem. Segundo ponto, configurar a compatibilidade de aplicações. Existe no Windows 7 uma nova característica chamada modo de compatibilidade. Estudem isto também. Principalmente a compatibilidade relacionada ao Internet Explorer. Restrições. Como que eu faço para configurar políticas de restrições de softwares através de GPO? Por exemplo, eu quero que determinada pessoa não consiga instalar nenhum jogo, nenhuma aplicação fora do ambiente de trabalho, no seu computador. Então, como que eu faço para configurar isso via GPO? E por último, configuração geral do Internet Explorer, o modo de compatibilidade de vista. Por exemplo, se você estiver utilizando-se do IE8, do Internet Explorer 8, mas um site foi construído para o Internet Explorer 6, pode ser que aconteça alguns problemas na visualização. Então você pode selecionar lá para ele pegar o modo de compatibilidade para o Internet Explorer 6. Como que eu faço isso? Por exemplo, configuração de segurança, o modo in private. O que é o modo in private? O modo in private, pessoal, é aquele que você acessa um website e quando você sai do website, nenhuma informação sobre ele é salva. Por exemplo, todo o histórico, todos os cookies, todos os arquivos temporários são excluídos. Esse é o modo in private do do Internet Explorer. E por fim, a administração de certificados digitais. Como que eu faço para administrar os certificados digitais no Internet Explorer? Neste próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre configurando conectividade de rede, que possui 14% de todo o exame de certificação. O primeiro ponto é configurar definições de rede IPv4, o protocolo de IP mais conhecido que possuímos hoje em dia. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Vai ter que saber como configurar uma rede, geralmente, resolução de nomes, problemas de conectividade, aconteceu algum problema, o que eu tenho que fazer para debugar esse problema. Também tenha conhecimento sobre o protocolo APIPA. O que é APIPA? O Automatic Private IP Address. É um protocolo, é um procedimento que acontece quando o seu computador ele não consegue identificar nenhuma rede. Então ele automatiza um IP para você, que normalmente possui início com IP 169.254. O próximo ponto é sobre IPv6. É praticamente os mesmos pontos que eu falei no IPv4, porém para IPv6, que é um protocolo mais novo, um protocolo hexadecimal, que veio para substituir o IPv4. Próximo ponto, configurações de rede geral. Principalmente as configurações focadas com wireless, pessoal. Foque bastante o seu conhecimento em wireless, pois vai cair bastante questões sobre esse tema. A parte de segurança na área de wireless, como que eu faço para fazer uma configuração, se der algum problema, como que eu faço para debugar isso, os adaptadores de rede. Então foque bastante nesse ponto. No próximo, configuração do firewall, também sempre cai uma ou duas questõezinhas sobre o firewall do Windows. Então aprenda como que eu faço para configurar as regras de firewall, como que eu faço para autorizar ou bloquear uma aplicação, autorizar uma aplicação no firewall, como que eu faço para bloquear uma porta, uma aplicação, configurar notificações, as exceções, quais são as exceções do firewall que eu posso configurar. E por fim, configurar o gerenciamento remoto. Quais são os modos de gerenciamento remoto, quais são as ferramentas para esse tópico, quais são os comandos de PowerShell que eu posso rodar, que irão me ajudar neste ponto também. O próximo ponto abordado pelo exame de certificação é configurando o acesso a recursos, que possui 13% de toda a prova. O primeiro ponto é configurar recursos compartidos, como por exemplo a virtualização de pastas,
as permissões de pastas compartidas, compartilhar também impressoras, como que eu faço para compartilhar uma impressora. Próximo ponto é configurar acesso a diretórios e arquivos, a encriptação de arquivos e pastas via FS, como que eu faço também para trabalhar com permissões NTFS. Se der algum problema de permissão, por exemplo, entre NTFS e compartilhamento, como que eu faço para resolver? Outro ponto também que é bem interessante, pessoal, é saber a diferença entre mover e copiar arquivos. Uma coisa tão simples, né? Por exemplo, se eu tiver numa partição, copiar um arquivo para outra partição, ou eu mover um arquivo para outra partição, o resultado é o mesmo? Faça esse teste e depois vocês me contam. Próximo ponto é configurando o controle de conta de usuário, tão conhecido UAC. Estudem principalmente a parte de configuração e administração do UAC, não tem grandes segredos. E estudem também muito a teoria sobre este ponto, sobre este UAC. Estudem bastante a teoria dele. Próximo ponto é configuração de autenticação e autorização, como por exemplo, problemas de autenticação, as permissões, credenciais, como que eu faço para gerenciar certificados, elevação de privilégios. Por exemplo, no Windows 7, não sei se todos vocês sabem, mesmo você sendo administrador, no dia a dia você não possui credencial de administrador. Para realizar alguma tarefa que exija a credencial de administrador, aparece uma telinha. Essa telinha que a gente chama de elevação de privilégio. Ela pede para que você eleve o seu privilégio para que você possa realizar tal ação. O último ponto é a configuração de branch cache. Qual a diferença, por exemplo, de Distributed Mode para Hosted Mode? Quais os requerimentos da minha infraestrutura para eu implantar branch cache? E principalmente o conceito geral de branch cache. O que significa, como que você faz para implementar. Então foque bastante nestes pontos. Como próximo requisito para o exame de certificação, temos configurando computação móvel, que contempla 10% do exame de certificação. Primeiro ponto é configuração do BitLocker e o BitLocker to Go. Aqui nós vamos focar um pouquinho na parte de configuração das políticas do BitLocker e do BitLocker to Go, como armazenar, por exemplo, a chave de startup, o agente de recuperação. Então estudem bastante estes pontos, principalmente o conceito desses dois temas. Próximo ponto é a configuração do Direct Access. Então, aqui você vai ter que estudar um pouquinho a parte de configuração dele, a parte de autenticação e também os requerimentos de infraestrutura para que você possa utilizar o Direct Access. Próximo ponto, configurar opções de mobilidade. São eles: política de arquivo offline, o cache transparente, como que eu faço para criar e migrar políticas. E por fim, configuração de conexões remotas, principalmente como que eu faço para estabelecer uma conexão e uma autenticação via VPN. Como que eu faço também para fazer tipo uma reconexão da VPN automaticamente? A VPN caiu e automaticamente eu quero reconectar ela. Como que eu faço para fazer essa configuração? Auditoria de segurança também. E o Remote Desktop, a parte de conexão remota também. O Remote Desktop, dá uma estudadinha sobre ele também e você estará perfeitamente capaz de acertar todas as questões sobre configurando computação móvel.